Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 13 ao capítulo 16 e começa falando: quando levantar algum profeta na sua cidade e levar as pessoas a adorar outros deuses, a profetizar em nome de outros deuses, é para eliminar essa pessoa do meio do povo. Havia leis muito rígidas, porque Deus estava tentando fazer uma nação santa, um povo separado. E ele não podia permitir que outros deuses, outros profetas, mentiras, pudessem contaminar aquele povo do qual ele manifestaria sempre no meio deles como a existência do Deus criador de toda a terra. Ou seja, aquele povo era para ser testemunha da existência do Deus criador, para cumprir e obedecer aquilo que Deus mandou, um povo separado, escolhido, com o privilégio de ser o povo de Deus. Então Deus não admitia nenhum, nenhum desses falsos profetas profetizando em nome de outros deuses. É interessante, leia a segunda epístola de João. Ela é pequenininha e lá fala o seguinte: se alguém for na sua casa e não traz a doutrina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, não é para você receber na sua casa e nem lhes dar boas-vindas, porque o que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas más obras. Você pode receber qualquer pessoa dentro da sua casa, desde que ele não tente te tirar do caminho de Cristo, do caminho da salvação. Isso é muito sério, né? Ou seja, Mormons, testemunha de Jeová, se você põe para dentro da sua casa, a Bíblia proíbe isso. Leia 2 João, né, versículo 7 em diante, porque eles estão tentando te tirar do caminho certo e te levar para o caminho errado. Então você está vendo que a lei aí no Antigo Testamento era pena de morte, para quem tentasse desviar ou tirar do caminho o povo que Deus havia escolhido para manifestar no meio dele. Ele não fala só do profeta. Aí, no caso, ele fala: se teu irmão, tua irmã, quem quer que seja, te tentar tirar do caminho do Deus de Israel, né? Aí, nessa época, como ele estava preparando uma nação sacerdotal e santa, essa pessoa seria morta. Não era para ter piedade dele. Hoje nós não vamos matar ninguém, não existe isso mais. Lembre-te, naquela época Deus estava fazendo a palavra dele, né? Escolheu um povo para manifestar no meio desse povo, né? E por isso ele era duro. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas a mesma ordem é dada para nós, não para matar ninguém, mas para não misturar, para não se contaminar. E hoje tem um monte de crente no carnaval, um monte de crente com roupas mundanas, vivendo como um mundano, que não sabe mais a diferença entre o santo e o profano, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você tem que refletir a imagem de Cristo. Por isso que Deus falava, e esse povo tinha que transparecer a presença de Deus neles, no meio deles, né? Levar a palavra, levar a Torá, levar a Constituição de Deus para todas as nações. E era inadmissível qualquer outra doutrina no meio deles, qualquer sonhador, profeta, qualquer pessoa levá-los a adorar outros deuses, a pena era de morte. E nós temos que vigiar, porque hoje a pena de morte acaba sendo para nós. Se você se contaminar com outros deuses, você vai morrer espiritualmente, se contaminar no mundo, contaminar na promiscuidade sexual, contaminar nas bebidas, nas orgias, né? Os crentes hoje, com a vida completamente mundana, a pena de morte é para ele mesmo, a morte espiritual, o espírito vai embora e aquela pessoa fica um morto-vivo, de novo, né? Fica escravo do diabo segunda vez. Então Deus está falando isso para que ele pudesse permanecer no meio desse povo, para que esse povo fosse santo, separado, né? Em Mateus capítulo 5, no final, Jesus fala: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Fala também quando numa cidade homens malignos fizerem um reboliço, né? Para que eles vão adorar outros deuses, era para destruir a cidade inteira, tocar fogo, queimar tudo, para que não houvesse esse risco.
deles seguirem a outros deuses. E ele fala: não meterá coisa abominável dentro da sua casa. Você tem que ver o que tem da sua casa. Muitos fazem coleção de bebida dentro de casa, põem cachaça dentro de casa, põem bebida alcoólica dentro de casa. Deus te libertou desse lixo. As propagandas de cerveja são de mulheres nuas, de orgias, de sensualidade. Isso não tem nada de Deus nisso. Você tem que ser santo como Deus é santo. Bebe água de coco, bebe água, bebe refrigerante, sai disso, daquilo que Deus já te libertou, você voltar. Isso é uma estupidez, isso é uma burrice. Não ponha carnaval dentro da sua casa, não ponha programas mundanos dentro da sua casa. Seja santo como ele é santo. Olha o que ele fala aí: não meterá coisa abominável. Filmes horríveis, filmes de terror, filmes pornográficos, não meterás coisa abominável. Imagens de escultura de outros deuses, não meterás coisa abominável dentro da tua casa. Agora ele fala no próximo capítulo, para você não fazer golpe, corte na sua carne, porque você é filho de Deus. É tatuagem, é piercing em umbigo, não sei aonde mais. Tudo isso é abominação diante de Deus. Seja santo como ele é santo. Não dê golpe na sua carne. Não corte a sua carne, não faça golpe, não faça tatuagem, não faça nada disso. Se você já fez, tudo bem, acabou. Agora você é nova criatura, não faça mais. Não imite o mundo, as coisas que é no mundo, não ame o mundo. Aí está falando: filhos sois do Senhor vosso Deus. Fala para o povo ali, ó, o povo de Israel, porque o Senhor vos escolheu entre todos os povos para seres dele. E você, quando levantou a mão para Jesus, em Romanos 11, 16 a 19, diz que você também foi enxertado, e agora também você é o povo de Deus. Você é o povo, é Israel também. Você agora tem o chamado para governar com ele, como Israel tem o chamado para governar com ele. Você agora, através de Cristo, também é filho de Deus. Agora Deus fala regra alimentar para não comer coisa abominável, coisa que ia contaminar aquele povo. E ele fala as comidas que podem e não podem para o povo de Israel. Você tem que ver também lá no livro de Atos, capítulo 15, que Deus veta aos gentios somente o sangue, a carne de animal sufocado, a comida sacrificada a ídolo e as relações sexuais ilícitas. Está escrito lá. Atos 15, 28, Atos 15 antes também escreve, repete 2 vezes. Então é para você ser santo. Cuidado com o ovo de Páscoa. Escute a história do ovo de Páscoa, estude, não dê isso para os seus filhos. Não profane uma festa que Deus fez, que não tem nada a ver com coelhinho, com ovo, com a deusa da fertilidade. Cuidado com o que você faz, com o que você come. Há trabalhos de feitiçaria que são feitos no alimento, para que aquela pessoa possa incorporar demônios, possa adquirir doenças. Cuidado. Abençoe tudo que você vai comer, dê graças, consagre ao Senhor e depois você come. Cuidado. Não coma se você souber que é comida de ídolo, de idolatria, de feitiçaria. Não coma. Fala para não comer nenhum animal morto que morreu por si. Tem que ser sangrado, né? Ou seja, carne de animal sufocado que morreu sem ser sangrado, não é para você comer. E agora ele fala sobre os dízimos, que deveria separar para os levitas, para os sacerdotes. E se tivesse longe, era para você aproveitar, porque era dízimo de comida, de cereal, de coisa perecível, né? Que não podia perder. Mas o dízimo dos animais, os primogênitos dos animais, toda primícia, ela era do Senhor. De tudo, o primeiro era dele. Ele fala agora do 7º ano, o ano da remissão, o ano se alguém te devesse dinheiro, era para você perdoar, se ele estivesse trabalhando para você libertar. E caso ele quisesse morar com você, porque gostava de você, você deveria furar a orelha dele, ele ficaria para sempre como teu servo. E você não podia mandar ele embora de mão vazia. Você está vendo aí uma reforma agrária na Bíblia, você tinha que dar para ele um pedacinho de terra, um pouquinho de animal, para ele começar a vida dele. Deus, ele é muito sábio, né? 7 anos ele trabalharia, mas ele não sairia de mão vazia depois de trabalhar para você durante os 7 anos.
E caso ele quisesse ficar com você, ele teria a orelha furada como uma marca que, de livre e espontânea vontade, ele quer te servir, quer morar com você. Fala que do estranho podia cobrar juros, mas do irmão não. Para que no meio de ti não haja pobre, né? Não haja pessoa necessitada. Então, se emprestasse alguma coisa, você podia exigir do estrangeiro, do irmão não. Fala, se fizesse isso, eles iriam emprestar a muitas nações, mas não iriam pedir emprestado. Seriam prósperos. Ele fala, quando tiver algum pobre no meio dos teus irmãos, não endurecerá o seu coração, mas você vai ajudá-lo, né? A fé sem obras, ela é morta. Em 1 João, capítulo 3, verso 17, fala assim: ousa algum de vós ter recurso desse mundo, vê o irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração? Filhinhos, não amemos simplesmente de palavras e de língua, mas de fato e de verdade. Então, quem tem condição deve ajudar aquele que não tem condição. Você não pode fechar o coração ao irmão necessitado. Isso Jesus vai ensinar. Sede vós perfeitos. Jesus fala também em Mateus 5, verso 16, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E fala para ajudar os pobres, pois sempre haverás pobre no nosso meio, para que a gente possa ajudá-los com a abundância que Deus nos dá, com a benesse dele na nossa vida, com o fruto do trabalho da nossa mão. Ele repete, todo primogênito de animal pertence a ele. E fala de novo, para não comer o sangue, nem a carne com sangue dentro, o sangue deveria ser derramado na terra. E agora ele vai falar das 3 festas bíblicas obrigatórias, tanto para o natural quanto o estrangeiro, né, que eles não poderiam ir de mão vazia diante do Senhor. Em Deuteronômio 16:16, ele fala sobre a festa de Páscoa, de Pentecostes e de Tabernáculos. Essas 3 festas são festas importantíssimas que a igreja deveria também celebrar, para ter o conhecimento tanto da primeira vinda de Jesus quanto da volta de Jesus. As festas apontam para a vinda e para a volta dele. Então deveriam celebrar Páscoa, deveriam celebrar Pentecostes e Tabernáculos, e na Páscoa tirar todo o fermento, né? A festa dos pães ázimos, comer pães ázimos, fazer como ele ordenou aos filhos de Israel que fizesse. E não poderia ir de mão vazia, e deveria ser no lugar onde o Senhor, seu Deus, determinasse. Você vai ver Jesus celebrando a Páscoa em Lucas, capítulo 22. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 1, na festa de Pentecostes. E você vai ver em João, capítulo 7, na festa de Tabernáculos. Em Atos, ele mandando os discípulos ir para a festa de Pentecostes. Muito interessante a Bíblia. Você vai ver Jesus, né, indo em 2 dessas festas e ordenando aos discípulos que fosse na outra. Lógico que ele ia também, embora não está citado, eu creio, né, não estou me lembrando se está citado Pentecostes nos evangelhos, mas está citado no livro de Atos. Então, que a gente possa ter o entendimento, a compreensão, né? Páscoa é quando nós saímos do Egito pelo sangue do Cordeiro. Pentecostes é quando nós recebemos a capacitação para o trabalho, para dar os primeiros frutos. E tabernáculos é Deus caminhando no nosso meio. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.